Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz e com saúde e que vocês se conservem assim para que em breve nós estejamos juntos novamente. Eu, professor Maurício, dando continuidade ao estudo da potenciação e da radiciação, eu vou apresentar nesta videoaula a primeira propriedade da radiciação, ok? O que diz então a primeira propriedade da radiciação? Diz o seguinte: quando o índice for igual ao expoente do radicando, o resultado da raiz enésima é o próprio radicando. Ou seja, nós vimos na última videoaula que eu tenho então aqui o símbolo da raiz, certo? Que na verdade ele começou sendo como uma letra R e ele foi, ao longo dos anos, ao longo dos tempos, foi se modificando até se transformar nesse símbolo aqui, né? Então esse é o símbolo da raiz, o A é chamado de radicando, o M é o expoente do radicando e o N é o índice. Então o que diz a primeira propriedade? Que sempre que o expoente do radicando for igual ao índice, o resultado, né, desta raiz enésima é o próprio radicando. Ou seja, quando esse valor for igual a este, quando o expoente do radicando for igual ao índice, eu posso cancelar a raiz com o expoente. E o resultado é o próprio radicando. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos fazer alguns exemplos. Observe aqui o primeiro exemplo. Raiz, não aparece o índice. Então, subentende-se que o índice seja 2. Então, raiz quadrada de 9. Que número vezes ele mesmo dá 9? Nós sabemos pela tabuada que 3 vezes 3 dá 9. Mas se você não sabe, o que você faz para determinar? Então, eu posso fazer o seguinte: eu vou pegar o 9 e vou decompor em fatores primos. 9 é um número ímpar. O primeiro fator primo é o 2. Eu não consigo dividir 9 por 2, porque 9 é ímpar. Então, eu passo para o próximo fator primo, que é o 3. 9 dividido por 3 dá 3. Divido por 3 de novo, dá 1. Então, o 9 é 3 vezes 3, ou seja, o 9 é 3 ao quadrado. Então, eu consigo escrever a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Observe que o expoente do radicando é igual ao índice. Então, o resultado é o próprio radicando, ou seja, 3. Então, eu sei que a raiz quadrada de 9 é 3, porque raiz quadrada de 9 é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 ao quadrado. Beleza, pessoal? É isso aí. Vamos determinar a raiz cúbica de 125. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 125 e vou decompor em fatores primos. 125 eu não consigo dividir por 2, que é o primeiro número primo, porque ele é ímpar. Também não consigo dividir por 3, não dá um resultado exato, né? Porque 12 dividido por 3 daria 4, eu não consigo dividir 5 por 3. Então vamos passar para o próximo número primo, que é o 5. 125 dividido por 5 dá 25. Posso dividir por 5 de novo, que vai dar 5. Dividindo por 5 de novo vai dar 1. Quantas vezes que eu dividi o 125 por 5? 1, 2, 3. Então eu posso escrever o 125 como sendo 5 elevado ao cubo. Ou seja, a raiz cúbica de 5 elevado ao cubo, que é a mesma coisa que 125. Então, esse expoente é igual ao índice, eu posso cancelar ou cortar, né, o expoente do radicando com o próprio índice, e o resultado é o próprio expoente, o próprio radicando, ou seja, é 5. Então, a raiz cúbica de 125 é 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 vezes 5, que é 5 ao cubo, é igual a 125. Beleza, pessoal? Vamos fazer aqui, ó, raiz quarta de 16. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 16 e vou decompor em fatores primos. 16 por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1, certo? Quantas vezes que eu dividi o 16 por 2? 1, 2, 3, 4. Então eu posso escrever o 16 como sendo 2 elevado à quarta potência, certo? Ou seja,
a raiz quarta de 2 elevado à quarta. Olha lá, o expoente do radicando é igual ao índice, então o resultado é o próprio radicando, ou seja, 2. Por que 2? Porque 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, ou seja, vezes 2, 16. 2 elevado à quarta é igual a 16. Então, a raiz quarta de 16 é igual a 2. Beleza? Vamos ver aqui ó, a próxima raiz. Ó, raiz quinta de 32. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 32 e vou decompor em fatores primos. Então, 32 por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Quantas vezes que eu dividi o 32 por 2? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 32 é 2 elevado à quinta, certo? Então, eu posso escrever assim, que a raiz quinta de 2 elevado à quinta, que é a mesma coisa que 32. O expoente do radicando é igual ao índice, então o resultado é o próprio radicando, certo? 2. Beleza, pessoal? Vamos fazer mais um? Vamos fazer raiz quadrada de 27. E agora? Ó, raiz quadrada de 27. Observe, como que eu sei que é quadrada? Quando não aparece o índice, subentende-se que ele vale 2. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar o 27 e vou decompor em fatores primos. 27 é ímpar, eu não consigo começar dividindo por 2, então eu vou dividir por 3. 27 por 3 dá 9. Por 3 de novo dá 3 e por 3 de novo dá 1. Observe que a raiz aqui é quadrada, então eu tenho que agrupar de 2 em 2. Então 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado, vezes 3 elevado a 1. Então eu posso escrever que o raiz quadrada de 27 é igual ao seguinte: raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3, certo? Porque eu conservo a base e somos expoentes. 2 mais 1, 3. Observe, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever assim, ó. Raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3. Porque diz a próxima propriedade que nós vamos estudar que a raiz do produto de dois fatores é igual ao produto da raiz desses fatores, certo? Ou seja, raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3 é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3. Aqui, neste caso, o expoente do radicando é igual ao índice? Sim. Então, esse 3 sai da raiz. Agora, tome cuidado. O expoente aqui vale 1 e o índice aqui vale 2. Eles são iguais? Não. Então, eu não consigo tirar esse 3 da raiz. Então, eu deixo o 3 na raiz. Ou seja, raiz quadrada de 27 é 3 raiz quadrada de 3. Acabou? Acabou. Eu não consigo resolver isso. A não ser que eu utilize um valor aproximado para a raiz quadrada de 3, que é um número irracional. Então eu posso fazer assim, que 3 vezes raiz quadrada de 3 é a mesma coisa que 3 vezes 1,73. Isso é um valor aproximado, certo? Aí eu multiplico, calculo aqui quanto que dá, tá? Se eu fizer 3 vezes 1,73, quanto que dá? Aí você calcula e vê o resultado, beleza? Vai dar aproximadamente quanto? Vamos lá, 3 vezes 1,73. Então, 1,73 vezes 3. Vai dar 3 vezes 3, 9. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 1, 3 vezes, com 2 em cima, 5. É isso? Então, vai dar aproximadamente 5,19. Certo? Beleza, pessoal? Esse é um valor aproximado. Beleza? Tudo bem, mas eu vou deixar a resposta assim, como sendo 3 raiz quadrada de 3. Beleza? Muito bem. Vamos calcular aqui o próximo. Raiz sexta de 729. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 729 e vou decompor em fatores primos. 729 é ímpar, eu não consigo dividir por 2, então eu divido por 3. 729 por 3 vai dar 243. Por 3 de novo vai dar 81. Por 3 de novo vai dar 27. Por 3 de novo vai dar 9. Por 3 de novo vai dar 3. E por 3 de novo vai dar 1. Quantas vezes que eu dividi o 729 por 3?
1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então eu posso escrever o raiz quadrada, o raiz sexta de 729 como sendo raiz sexta de 3 elevado a 6. O que acontece? O expoente do radicando é igual ao índice. Então o resultado é o próprio radicando, ou seja, 3. Porque 3 elevado a sexta vai dar 729. Beleza, pessoal? Agora eu quero calcular raiz quinta de 64. Observe então o que eu vou fazer. Eu vou pegar o 64 e vou decompor em fator primo. 64 é par. 64 por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4 e por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Quantas vezes que eu dividi por 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas acontece o seguinte, aqui a raiz é quinta. Então eu tenho que agrupar de 5 em 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vai sobrar um 2. Então eu tenho que a raiz quinta de 64 é igual a raiz quinta de 2 elevado a quinta vezes 2. Observe que esse 2 tem um expoente igual ao índice. Então é a mesma coisa que eu escrever raiz quinta de 2 elevado a quinta vezes raiz quinta de 2. Beleza? Muito bem. Então quanto que dá isso? Esse 2 sai da raiz, porque o expoente do radicando é igual ao índice. Mas esse 2 eu não posso tirar da raiz, porque aqui o expoente é 1 e aqui o índice é 5, eles são diferentes. Então vai sobrar raiz quinta de 2. Então o resultado é 2 que multiplica raiz quinta de 2. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus, fiquem em paz e até a próxima. Valeu!